Este é o sinal que você precisava para ter o seu carro Honda. Aqui na Honda Auto House, eles oferecem mais do que apenas veículos. Oferecem confiança, hospitalidade, inovação e segurança. Aqui você encontra a opção perfeita para você e a sua família. E se você está procurando um modelo atual que ofereça conforto e tecnologia, te apresento o novo Honda ZR-V, um SUV que combina design elegante, tecnologia de ponta e desempenho excepcional. Central multimídia de 9 polegadas com conectividade sem fio, acabamentos internos refinados e materiais de alta qualidade que proporcionam conforto e requinte. O motor 2.0. Visite a Honda Auto House e aproveite as condições especiais de financiamento. A equipe está sempre pronta para ajudar você a encontrar o carro dos seus sonhos. Um brinde ao seu próximo Honda. Venha para a Honda Auto House. Olá, pessoal! Está começando mais um programa William e o Mundo, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua amizade. E hoje nós estamos no Museu de Arte Grego, aqui nas dependências da Embaixada da Grécia em Brasília. E quem vai mostrar para vocês todo este espaço muito especial, com várias réplicas de obras de arte de todos os períodos da história grega, é o nosso querido amigo, embaixador Yannis Sobas. Aqui estamos no pequeno museu da nossa embaixada. E nesse museu só temos réplicas, porque os originais estão nos museus da Grécia. Museu Arqueológico Nacional de Atenas, Museu de Acrópolis e Museu de Olimpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos. Por exemplo, aqui vemos, isto foi se chama em grego stele, que é sobre a tumba de uma jovem ateniense que morreu, era muito bonita e tinha um espelho. E ela, o pai dela, encarregou isto a um escultor famoso de Atenas, Critias, e fizeram isto na sua tumba. E também, aqui, por exemplo, vemos um delfim com uma deessa do mar, uma ninfa, que também tem seu filho atrás do delfim. Isso existe no Museu Arqueológico de Atenas também. Este é um curo. Curo é um efebo, um adolescente, um jovem homem que o curo tradicional, ao começo da escultura grega, não tinha movimento e as pernas e os braços estavam assim, pegados, estáticos. Aqui é o momento crítico na história da escultura grega que os escultores puderam fazer pouco movimento. Depois, muito mais movimento. Aqui é o princípio. Este é um curos, ou seja, efebo, adolescente, jovem, que está mirando hacia delante. Este é uma escultura de mármore, também
o Museu Arqueológico de Atenas é uma escultura de um marino grego que ele posou para o escultor Fidias. Aqui é um barco grego, o nome do barco é Triiris, porque são muitos que estão remando. Embaixador, aproveite e fale para o público de casa sobre a importância, inclusive, das grandes navegações há séculos e séculos atrás, que os gregos foram precursores dessas navegações, inclusive se apropriando mesmo de chegar, de colonizar e de, vamos dizer, expandir o conhecimento grego para o restante do mundo conhecido naquela época. Os gregos sempre gostaram de viajar no mar. Sempre havia gregos viajando, marinos gregos. E o que faziam os gregos naquela época? Não colonizavam com colonização tradicional, como foi o caso de outros povos. Eles só ficavam na costa. Não entravam dentro de uma cidade, de um país. E por isso encontramos colônias ou cidades gregas em todo o Mediterrâneo, até a Espanha atual, onde há Ampurias, que é empório. Empório é comércio. Cidade grega antiga em Catalunha atual. E também hasta Mediterrâneo ocidental. Sempre em las costas há construções ou pequenas cidades gregas solo para comércio. Os gregos sempre foram comerciantes, não foram colonizadores que imponiam o seu domínio. Não faziam escravos, não eram imperialistas, eram comerciantes, interessados por controlar intercâmbio de produtos. Era uma invasão civilizadora, uma invasão pacífica. O embaixador quer dizer para a gente que era como uma espécie de, não colonização, né, mas quando se impõe, mas sim uma intervenção onde o outro povo, como eles, que ali chegavam, levavam um pouco da sua cultura, da sua técnica, inclusive, técnica que eles, durante milhares e milhares de anos, desenvolveram um jeito amistoso de chegar e de trocar, de comercializar os seus produtos. Quiçá que nós podemos mostrar para vocês que a dieta mediterrânica é oriunda dos nossos irmãos, né, das terras gregas, é considerada como uma das melhores alimentações, na verdade, a melhor alimentação do mundo na atualidade, né, embaixador? O regime mediterrâneo com azeite de oliva, o trigo, o pão tradicional, o pão completo, saracênico, esse tipo de cereais tradicionais também forma o iogurte grego, queijo grego também. Queijo grego é sempre um queijo madurado por pouco tempo, é fresco ou madurado de pouco tempo. Não temos tantos queijos como em França que podem ficar muito tempo e madurar muito. São queijos agradáveis no paladar. Embaixador, é bem interessante porque nós vemos, por exemplo, os escultores de vocês têm o cuidado de escrever sobre, né? Nós temos aqui os escritos das pessoas, mas um comentário. Aqui são irmão e irmã que morreram no mesmo tempo. Dizem a tradição que começava uma chuva e caiu um raio. E eles estavam aí e morreram. Dois irmãos, uma irmã e seu irmão. E aqui põe os nomes Predrain
o homem e Keila, a mulher, a senhora, a irmã. Aqui, o nome dela aqui está, mas eu não posso ler exatamente. Tem uma inscrição que põe, isto é o encargo do pai ao escultor. Aqui são coisas de bronze e são estes o Zeus ou Poseidon. Zeus é o grande deus, que é o chefe de todos os 12 deuses da Grécia, ou pode ser Poseidon. Aí os arqueólogos não sabem muito bem se é isto. Este é Hermes. Hermes. Esta é uma escultura do melhor escultor da Grécia Antiga, Praxiteles, ateniense. Ele foi muito detalhista. E naquela época, os escultores pintavam os colores dos olhos e o olhar era muito tenso. Aqui é uma cópia, precisamente é uma cópia. Isto é uma máscara que existia no teatro de Epidauro. Epidauro é um grande anfiteatro que ainda se usa como teatro os veranos. É um anfiteatro, grande anfiteatro, aire livre, e havia máscaras, porque o teatro sempre, naquela época, era com máscaras. Embaixador, e quando nós falamos de Hermes, então ele que levava, ele que anunciava tudo o que acontecia no Olimpo? Hermes era a pessoa que anunciava coisas. E por isso tinha umas asas aqui, asas nos pés. E também era o deus do comércio. Por isso, nas bolsas atuais, a vezes vemos Hermes. E a marca Hermes, que é uma marca de luxo francesa, é de Hermes. Aqui vês as uvas. Isso estava em um afresco. Sim. E aqui uma cena do cotidiano. Aqui é uma batalha entre dois cães. Sim. E estes são os donos dos cães. É uma coisa, sim, isto é cicládico, é civilização das ilhas Cícladas no mar Egeu. Estes eram pré-gregos, pré-helênicos. Antes da chegada dos gregos na Península Grega, na Península Balcânica, existia outra civilização, a civilização minoica em Creta e a civilização cicládica em las Cícladas. Aí é uma coisa muito abstrato. Aqui vem como é o naso, o corpo, sempre as mãos assim cruzadas. É uma coisa particular da época cicládica. Sim, aqui é uma mulher. Arte cicládica, isto é 2200 anos antes da nossa época. Ainda os gregos não haviam chegado à península. Esta civilização, nas Ilhas Cícladas, se estropeou completamente por a catástrofe do mar Egeu. Era a famosa Atlântida. Atlântida era um continente que desapareceu, Atlântida. E aqui nós temos outras preciosidades nesse armário, né, embaixador? Estas são as mesmas que aqui, cicládicas. Aqui há moedas. São moedas de vários períodos. Sim, são moedas aqui de dracmas de Macedônia, dracmas de Atenas. Dracma era o nome da moeda grega até o ano 2000, quando introduzimos o euro como moeda nacional. Depois aqui é uma coisa de Tanagra. Tanagra é uma cidade, antiga cidade em Biótia, ao norte de Atenas,
y nosotros llamamos tanagreas, unas mulheres de aquela época sempre com argilo faziam isto. Aqui é uma mostra disto. São esculturas em Sim, são com asas. Isto é um disco com escritura. Isto é uma história contada aqui no disco. Não é como o disco de Festos, em Creta, onde há uma história escrita aqui. Embaixador, nós estamos vendo também mais uma réplica de uma máscara. Fale um pouco sobre a importância do teatro grego, inclusive para os dias atuais, porque o teatro grego foi um dos precursores do teatro na atualidade. O teatro grego antigo é um capítulo importantíssimo na história da humanidade. As comédias, as tragédias, os textos escritos por os três grandes, Eurípides, Sófocles e Esquilos, os três grandes que escreveram tragédias, e depois Aristófanes, que escreveu comédias. E os latinos depois imitaram maestros e escreveram também comédias e tragédias. O teatro grego sempre é teatro a ar livre, é um teatro como Epidauro, 16.000 vagas, com uma acústica espetacular. Contam que se encende um fósforo abaixo, se pode escutar o ruído do fósforo acima de todo, não sei quantos metros, o último assento. É uma acústica muito particular, única. Agora, o teatro grego antigo são todas as paixões humanas, o amor, a vingança, o duelo, a morte, tudo. E ainda, por isso, a essas tragédias e comédias, agora ainda os atores, as atrizes de hoje estão apresentando estas ideas. O texto está traduzido ao português, mas não há cambio, porque as paixões humanas, desde aquela época até agora, é mais ou menos a mesma. Aqui, isto é para flores, pétalas em relevo. Isto aqui, a decoração do vaso. Isto é época minoica, isto será cretense, não é de ateniense clássico. Isto está no Museu Arqueológico de Atenas hoje. É, como se chama? Um que monta cavalo. O jockey. É um jockey, pero é um menino. Um menino. Isto está no Museu de Atenas. Pegasus. É, Pegasus. Fala um pouco sobre a mitologia de Pegasus, embaixador. Porque nós, quando crianças aqui no Brasil, já assistimos muito um filme muito clássico aqui, Fúria de Titãs, retratava muito Pegasus. Sim, Pegasus é sempre um cavalo que pode salvar a vida de um guerreiro que está lutando e lo van a matar, e Deus, Zeus, manda a um Pégaso e ele monta o Pégaso e desaparece, sai. Também pode ser muito frequentemente na Guerra de Troia também há intervenções dos deuses gregos e cada campo tem seu protetor no Monte Olimpo. Exemplo, Atena, que é a deusa de Atenas, sempre está apoiando os gregos, pero a mulher de Deus, de Zeus, apoia os troianos. E a Hera, a mulher de Zeus, Hera, ou seja, Juno em latim, ela tem seu herói que é Héctor. Héctor é o chefe dos troianos. O chefe dos gregos é Agamenon. E para parar a guerra, os gregos, os troianos, dizem: vamos a fazer um duelo,
uma pessoa troiana e uma pessoa grega vão dar uma luta e quem ganha, o campo inteiro ganhará a guerra, para parar a guerra. E se faz entre Aquiles e Héctor e depois também Patroclo, que é um que Héctor mata a Patroclo e logo Aquiles é obrigado a matar a Héctor. E isto é a Ilíada, a história da Ilíada. E sempre os cavalos, logo também os pássaros, os passarinhos também, todo tem um sentido simbólico, um valor simbólico. E nós temos ainda outros míticos lá embaixo também, mistura, né? De Esto é Sphinx, pode ser, Esfinge. Esfinge está em las afueras de Tebas, é um monstro, Esfinge, que tem cabeça de mulher e o corpo é um corpo de animal que pode ser hiena ou outro animal e tem também asas. E este monstro que é Esfinge, sempre pergunta a los transeúntes, a los pasantes, les pregunta si contestan bien, los deja pasar, si contestan mal, los mata. E Edipo é uma das pessoas que contesta a esta devinette, ou seja, o problema era... Essa charada, essa adivinhação. Charada. Qual é o ser, a entidade que caminha ao começo da sua vida, ao começo caminha com 4 patas, depois com 2 patas e ao final com 3. E a resposta é muito simples, muito sencilla, e a resposta é o homem. O homem, e esta é a resposta de Edipo. E quando este monstro escuta a resposta de Edipo, que é a resposta correta, se suicida, cai da roca e se suicida. E Edipo entra a Tebas e chega a ser o rei de Tebas, o novo rei de Tebas. E nós já vimos uma versão... Isto é uma esfinge. Sim, nós já vimos uma versão adaptada naquele filme da década de 80, entre 80 e 90, A História Sem Fim, que também a esfinge perguntava para o personagem. Esta é Atenas, com o casco, e aqui é o mesmo pássaro, ou como has dito, o mochuelo. É uma coruja. A coruja. Havia um escultor, falamos antes da movimento na escultura. Isso. E nessa época de Miron era outro escultor, e naquela época de Miron já os escultores sabiam mostrar o movimento, como nessa escultura, o disco, a curva do corpo, tudo está com o bronze, porque mudaram também a matéria. O mármore, outra matéria, o bronze é outra matéria. Se pode moldar melhor, se pode fazer mais... E isto é o discobolo de Miron, este escultor. Isto está hecho a mano, claro. Sim, está... A balança. O sea, a espada é para determinar o assunto, julgar bem. E isto é a forma de equilíbrio, escutar a uma pessoa, escutar a outra pessoa, jamais decidir sem escutar. E depois aqui os olhos estão fechados, porque a justiça não deve reconhecer as pessoas, é impersonal. Bueno, isto é o símbolo universal da justiça. Também aí em Brasília, em Praça de Três Poderes, existe o mesmo. Isso é de Grécia Antiga. Isto é o Partenón. O Partenón é o templo de Atena, a padroeira de Atenas. Aqui dentro havia uma estátua de ouro e de marfil, ouro e marfil, combinação de ouro e marfil, de Deus Zeus, do chefe dos 12 deuses.
Estava dentro. Maior daquela época, era a maior daquela época no mundo, na verdade, no mundo antigo. Sim, no mundo antigo. A pessoa que entrava no Partenon, no centro do Partenon, havia esta estátua, era uma coisa impressionante. Temos descrições das pessoas por os escritores antigos e temos a descrição exata desta estátua. A estátua esta não existe agora porque vários aí pilharam o templo. Isto é Propílea. Aqui é a estátua de Atena, que é a mesma que aí, é esta, porque isto estava dedicado a ela. Aqui é outro templo acima de Acrópolis, que agora é onde estão as Cariátidas. As Cariátidas, agora isto é outra reprodução, porque agora em Atenas temos só Propílea, Partenon e as Cariátidas. Isto é o teatro Atticos, e isto é o teatro Herodes Atticos, e isto é o teatro de Dionisos. Dois teatros antigos que estavam ao pé da Acrópolis. O teatro antigo, estes existem, ainda existem, agora existem. Isto não. E também que quando nós falamos das 7 maravilhas do mundo antigo, nós lembramos a história, a mitologia fala sobre o Colosso de Rhodes. Este não existe. Agora, no Porto de Rhodes atual, há uma estátua que é imitação. Este colosso tinha uma perna assim e outra assim, e por debaixo passavam os barcos. Mas era uma coisa colossal. Enorme. Isso conhecemos por descrições daquela época. Havia um dos 7 sábios da antiguidade grega, Cleóbulos. Cleóbulos era o sábio de Rodas e ele também falava sobre o Colosso. Naquela época existia, agora não sabemos. Não existiam as fotografias naquela época. Embaixador, na primeira visita nossa na gestão do senhor, aqui nessa casa que nos recebe sempre muito bem, o senhor começou a entrevista falando, olha, nós vivemos com o peso dessa grande história, porque realmente dessa grande história... Você lembra muito bem. Sim, nós lembramos muito bem, foi uma entrevista belíssima, deixamos o link aí para vocês verem de novo, porque vale a pena. E realmente o peso dessa grande história, porque os gregos deram para a humanidade... a cada 10 grandes inventos, vamos dizer, quase 4, 5 grandes ideias e tudo mais vieram dos gregos. Então, realmente influenciou, solidificou e ajudou no florescimento de várias culturas pelo mundo inteiro. Bueno, dizemos que os gregos inventaram a história, contar as coisas, como as coisas acontecem, como aconteceram. Herodoto era o primeiro historiador do mundo e depois o muito grande historiador Tucídides, que descreveu a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, que eram as 2 potências daquela época. Tradição histórica, depois Políbios e depois vários historiadores do mundo latino, como Cicero, Gaio, Júlio, todos esses escreveram imitando, de certo modo, aquela tradição de historiadores gregos, que sua meta era ser objetividade. Tucídides era ele mesmo um dos gerais do exército ateniense e conta a sua mala prestação em uma campanha, dizendo que tal Tucídides intentou, pero não, ou seja, descrevendo a sua atuação como não boa, hubiera podido cambiar, mudar e apresentar as coisas. Não, ele prefere dizer a verdade. Filosofia, também palavra grega, filosofia. Filosofia também é uma coisa muito grega, com Platão, aqui temos
uma cópia Platão, E a Sócrates, própria Aristóteles. É muito grande tradição, muito grande tradição. Agora, eu não quero dizer que os gregos são os melhores do mundo, não. Eles escreveram, se eles não hubieran escrito, não ficaria nada. Havia outros povos antigos, os sumérios, em Mesopotâmia, eles também haviam sua própria civilização, importantíssima. Também escreveram, mas a forma de escrever não era tão completa como a grega. Os gregos sobreviveram porque escreveram, e agora Aristóteles, luego lo escreveram nos monastérios os monges cristianos, depois os árabes, todos reescreveram e reescreveram outra vez todos estes textos. E por isso temos esta história. Nossos antepassados são importantes porque estão em todo o mundo imitou a esses gregos e lo superou. Eu não vou dizer nunca, jamais, que somos melhores, mas fizemos coisas que agora são herência de todo o mundo, de toda a humanidade. E uma palavra que vocês ensinaram para a humanidade e nos deram de presentes para todos os povos, que foi a coisa pública, a república. Inclusive, lembrando, por exemplo, de San Marino, que tem o título de a república mais antiga, lá pelo ano de 300 e alguma coisa, século IV. Então, a república... A república é a forma do governo. República significa não ter rei, realeza. Os gregos antigos eram não só republicanos, mas também demócratas. Isso ainda mais importante a democracia do que a república. A democracia se inventou aqui, em Atenas. Isso todos os homens livres de Atenas, os cidadãos de Atenas, tiveram o direito de falar. E aquilo começava, quem quer falar? Quem quer falar? 1, 2, 3. Havia uma lista das pessoas que queriam falar, primeiro, segundo, não terminava nada até que todos falassem. E depois de falar, havia que decidir, tomar uma decisão. E o presidente da Assembleia fazia, agora, temos que decidir uma proposta, 2, 3. Isto era a democracia. E depois, isso é democracia para decidir, e depois democracia para eleger a pessoa. Pericles, que é a personificação da democracia, se fazia eleger cada ano havia eleições, e durante muitos anos ele se elegia, até que afinal... Dijeron algunos, esto no es más democracia, porque siempre se elige uno. Aquí es o dilema que acontece se a vontade da maioria sempre vai a uma pessoa. Será uma ditadura. E depois havia o mecanismo de ostracismo. Quando os gregos não gostavam de uma pessoa que exercia cargo público, com o mecanismo de ostracismo, lo echavam fora. Ostracismo era escrever o nome de uma pessoa que não gostávamos mais dessa pessoa em um óstraco, como um óstraco, assim. E se isso superava a metade mais um do nome dos cidadãos, essa pessoa deveria ir fora da cidade. E estas histórias é como proteger o funcionamento da democracia. A oposição a isto era Esparta. Esparta foi também gregos, os espartanos gregos, os atenienses gregos, mas eles estavam em guerra.
guerra civil com os olhos de hoje, mas guerra naquela época porque entre cidades e estados. Entre cidades e estados. E os espartanos tinham seus aliados, os atenienses tinham seus aliados, e havia a guerra de Peloponeso, é precisamente Tucídides, que é ateniense, descreve a guerra do Peloponeso de forma objetiva e diz que os espartanos ganharam porque houve... Toda esta história de fazer guerra, ter a democracia, o ostracismo, mecanismos, filosofia, tudo isso, Sócrates é uma pessoa que também fez a guerra contra Esparta. Sócrates era um cidadão muito dedicado à sua cidade. Sócrates não era demócrata, era de los oligárquicos, havia dois grandes partidos, era oligarca, dizia que como Platão também, diziam eles que não devem governar os que têm a maioria do povo, devem governar os melhores, eles que sabem governar, eles que têm a maneira melhor para as cidades de governar. São duas visões completamente distintas, mas Atenas funcionava democraticamente. Incluso Sócrates ia votar. Nós estamos passando uma tarde muito especial e, aliás, para vocês à noite, né, ou em qualquer outro horário que vocês estejam assistindo, conhecendo mais sobre a história grega, que se mistura à história da humanidade. Sim, os gregos que nos deram tantos e tantos avanços, como a filosofia, como a própria república. Mas agora nós vamos, depois desta aula, dessa magna aula de história, mostrando todas essas peças, esses deuses, esse panteão, vamos agora falar um pouco sobre essa outra parte aqui, embaixador. Nós temos agora alguns trajes típicos. São trajes típicos tradicionais de diversas regiões da Grécia, de homens e mulheres. Em Grécia continental, os homens até o ano 1900 vestiam assim, como uma falda, não Com uma essa saia, né? Saia com muitas muitas franjas. Depois os sapatos era essa coisa com vermelha. Era uma forma tradicional. Também os demais países balcânicos existia isso, mas se considerava como uma coisa típica da Grécia. E aí, como gorro, tinham isto que se chamava fezi. Também em Turquia havia, mas não era igual. Era um pouco distinto. Mas é um traje tradicional, belíssimo, né? É um traje tradicional. Belíssimo. Eles, quando bailavam os bailes gregos tradicionais, isto se ponia ao aire, era uma coisa impressionante. E isto também, outro traje de homem, se chamava vraca, que é uma coisa que está fechada aqui, mas é muito conforto. Muito confortável. Muito conforto. Aqui é uma coisa de creta, de pontos, das silhas gregas, de color oscuro, sempre azul ou negro, prato. E vejo que é outro o modelo do chapéu, o chapéu distinto. As mulheres sempre têm o cabelo coberto com algo. Cada região grega tem sua tradição. Parece que tem o seu bordado específico, não é isso? Nós podemos ver vários bordados específicos. Bordado, e depois tem aqui não tem. Aqui tem porque estão de Epiro, que tem uma tradição na elaboração de ouro, elaboração de moeda. Sí, isto é siglo XVII, XVIII, XIX. Agora isso se conserva nos grupos folclóricos de bailes gregos. Inclusive, nós já mostramos para vocês a festa tradicional grega da comunidade, que é uma comunidade muito ativa aqui em Brasília. Aqui em Brasília, também em São Paulo, as comunidades são ativas, é uma tradição que se transmite de uma geração a outra, a seguinte.
ainda, inclusive se não falam grego moderno bem, esses brasileiros de origem grega são uma contribuição importante para a cultura do Brasil. O Brasil é um país múltiplo, é um país multinacional, multiétnico, com influência africana, portuguesa, espanhola. E os gregos também têm uma mais pequena que os portugueses ou os espanhóis, contribuição. E aí essas comunidades gregas em São Paulo, em Brasília, também em Santa Catarina, em Florianópolis, em Vitória, existem. Vocês e já também receberam? temos o dia do migrante grego, que foi uma lei promulgada por o Parlamento, o Senado e a Assembleia, assinada por o presidente. O dia 21 de setembro, cada ano, celebramos no Senado ou na Assembleia o Dia do Migrante Grego. Foi uma migração com muito sucesso aqui, porque muitos gregos trabalharam aqui em Brasília para a construção de Brasília em 59 e 60. E ainda esses velhos, a primeira geração, alguns vivem aqui. Quando passamos por a Praça dos Três Poderes, dizem: aqui eu estive trabalhando para construir o Palácio de Justiça, ou histórias deste tipo. Embaixador, vamos só lembrar, com todos esses personagens, desta festa muito especial de vocês, daquele momento da quebra dos pratos. Nós temos, inclusive, uma cena aí do embaixador quebrando o prato. Fala um pouco dessa tradição. Agora mudamos a costume. Não rompemos pratos, agora só echamos flores. Porque os pratos eram um pouco perigosos. Às vezes os cantantes ou a orquestra não gostavam desses pratos porque se iam acima deles e isso também. Isso foi uma costume dos anos 60 e 70, romper pratos como uma mostra de alegria, uma mostra também de vingança para a sorte, que eres má sorte, não boa sorte, e tu tienes enfado, não? E queres mostrar isto, e também como uma prova de generosidade. Eu não dou importância quanto é o valor dos pratos, quanto é o valor disso, eu rompo todo, porque eu sou superior e posso outra vez comprar e reconstruir. Mas na verdade são pratos específicos, né, que eles fazem inclusive para isso. A verdade é essa, que para não custar tanto são pratos específicos. Mas agora eu posso dizer que em Grécia já o costume dos pratos quase não existe. Agora ao cantante echan flores, uma parte da flor, para aprovar sua atuação e dizer que canta muito bem. Um grande filósofo alemão solía dizer: os homens devem, se querem, se podem construir as suas casas perto da Vesúvio, não fora, perto da Vesúvio. Viver com o perigo, saber gestionar o perigo, gerir o perigo. O perigo forma parte da nossa vida e se pode formar civilização grande como Pompeia, perto de Nápoles, com o Vesúvio. E em Santorini também, outra civilização. O homem não deve ter medo dos vulcões. Pode domar os vulcões e a natureza até certo ponto, porque depois isso deve ser uma coisa negativa, arrogância, provocação contra os deuses. E os gregos antigos sabiam que as pessoas, os mortais, as pessoas, todos somos condenados a morrer. Os mortais, quando provocam aos deuses, saem perdendo. Não, é uma híbris.
é uma exageração. Deve saber quais são os limites e não superar os limites e respeitar os deuses, a natureza, as coisas superiores, respeitar. Não ter medo, respeito, é outra coisa. Quando o senhor fala deste contato mais direto com os deuses, aí vem à nossa mente, na antiguidade as pessoas procuravam o oráculo de Delfos, que era assim, algo mítico para nós hoje, mas que era muito. Acima temos o Heliógenes de Delfos. Aqui temos um jovem que está dirigindo carruagem. E a olhada desse jovem é importante, é uma olhada que vai direita, longe. Oráculo de Delfos, outro sítio arqueológico importantíssimo em Grécia. Em Grécia, Olimpíada, os Jogos Olímpicos, Delfos, onde o oráculo, também Súnio, onde o templo de Poseidon, os deuses dos mares, e Acrópolis, Partenon, tudo isso é importante, são sítios arqueológicos de importância mundial. Agora, o oráculo de Delfos era o nombril do mundo, se considerava como o nombril do mundo. Agora existe uma pedra grande, que diz que nós sabemos a origem dessa pedra, que era o centro do mundo. O centro do mundo não era Partenon, não era Atenas, era aí. E todos os gregos iam ao oráculo de Delfos perguntar sobre o futuro. O que vai acontecer? Coisas pequenas, posso fazer casamento com essa pessoa, será bom, será mau? Ou devo fazer a guerra contra Tebas? Coisas grandes também. Devo fazer a guerra contra a Macedônia? Ganharemos a guerra contra... Este tipo de perguntas. Se aí havia uma virgem, a Pitia era uma jovem, que baixo a influência de algumas hierbas e de algumas respirações, ela dizia umas palavras e depois os curas do templo, porque era um templo para Apolo, o deus Apolo, eles faziam o cresmo. Cresmo era uma frase breve, que era a resposta da Pitia à pergunta dos visitantes. E a resposta sempre era ambígua. Sempre era uma coisa, se com a condição que isso não acontece, sempre é uma coisa que podia ser interpretada de a menos duas maneiras. E todos sempre interpretavam de forma optimista a resposta de Pitia. Isso era o jogo deles aí, dos curas. Uma famosa resposta da Pitia era, dizia, quem era ela? Um ateniense, Alexandre Magno, antes de começar a campanha contra os persas, que foi o maior êxito dos gregos antigos contra o Império Persano, Alexandre mandou a uns representantes pedir a Pitia que passa se eu faço campanha contra os persas. E a resposta da Pitia foi rápida, dice, Ixis, ou seja, irás a Ásia, a Pérsia, Ixis, afixis, volverás, ou em polemos nixis, não morirás em la guerra. Pero, mais, onde ponia o coma era
irás, volverás no, coma, o no era volverás no morirás en la guerra. O sea, o no debería ser leído con o verbo anterior, não com o verbo depois. E com o cambio da posição do coma, cambiava todo o sentido. E quando Alessandro Magno escutou isso, disse: isto não é nem uma incitação, nem uma proibição. Eu vou. Mas, embaixador, quando nós falamos dessa história grega que enche as nossas almas, né, de curiosidade, de muitas sugestões, de lendas, histórias de vitórias, de grandes batalhas e de povos que deixaram seu legado, como os minoicos. Podemos falar um pouquinho ainda, por exemplo, porque nós vemos vários documentários em redes como History Channel, que em determinado tempo floresceu os minoicos, e eles deixaram inclusive um grande palácio que foi construído do rei minoico, né, o palácio de Knossos, que era uma maravilha para a sua época. São uma população antes dos gregos. É uma civilização distinta, importantíssima, que os gregos assimilaram e puseram em valor essa civilização. O rei Minos, famoso rei Minos, construiu um palácio que era o labirinto. O palácio era uma coisa muito complicada. E construiu esse palácio que, em realidade, era uma prisão. Uma prisão. Quando uno entrava, não podia sair. Não podia sair. E dentro deste palácio, que também era uma prisão muito complicada, labiríntica, com passillos, com corredores que não terminavam e volviam, retornavam. Havia um prisioneiro, uma pessoa em prisão que era Minotauro. Minotauro era uma pessoa irmã de outra mãe do rei Minos, que reivindicava o trono também. E Minos lo echou na prisão e ele se transformou. A parte de aqui acima era um buey, um touro, e aí abaixo era uma pessoa. E vivia aí. E comia os visitantes que se perdiam por el labirinto. Entravam aí, se perdiam, e ele os comia. E era muito difícil. Uma pessoa, uma ateniense, conseguiu entrar e sair. E não só entrar e sair, matar a Minotauro e sair. Quando estava a ponto de entrar, graças a seu amor, que era Ariana, puso um fio, e entrou com o fio que se desenvolvia, desenrolando esse fio, e assim sabia como voltar. E aí encontra a Minotauro. Minotauro, quando vê esse ateniense muito bonito, grande e com uma espada, não era um monstro, era uma pessoa débil, fraca, uma pessoa fraca. Chorava. E quando Teseu o mata, ele não resiste, não faz nada, se deixa morrer. Sai o Teseu, graças ao fio, com Ariana, e entram no barco e se vão para Naxos e logo Atenas. Esta história de rei Minos se completa com outra história, com o mecânico e arquiteto que construiu esta palácio, prisão, labirinto, que era Dédalos.
Dédalos. Dédalos é um arquiteto famoso que ele construiu com a ajuda de seu filho Ícaro, construyó esto, y por eso dicen Dédalos, no sé si existe en portugués esta palabra, es una cosa dedálica, muy complicada, como laberíntica. Y después, un escritor irlandés, o mayor escritor irlandés, James Joyce, tiene en su novela Stephen Dedalus, o nombre del protagonista de Stephen, porque era este arquitecto que construyó el tema de palacio, prisão y minotauro. E a história minoica, a civilização minoica muito grande. Eles inventaram as cores. Por isso, o Palácio de Knossos, você entra e as cores estão todavia conservadas. Mosaicos ricos. E depois tinham as cerimônias com os touros. Os touros, ou seja, agora é a corrida de touros em Espanha, em vários países. E naquela época, em Creta, havia jogos com touros, que deverias estar acima do touro, depois com os cuernos. Ou seja, o touro é um animal também minoico-cretense. E depois, último, é o nascimento da Europa e o kidnapping da Europa. A palavra Europa, que deu o nome a todo o continente, Europa foi uma das filhas do rei Minos, ou de um descendente do rei Minos, que já se helenizaram, se volveram gregos, e essa Europa, muito bonita, estava na costa da ilha de Creta, e Zeus, o chefe dos deuses de Olimpo, queria ir com ela amorosamente e se transformou em touro. E este touro, que era Zeus, vino à ilha de Creta e ela estava jogando na orla do mar e kidnappou, cogió em sua espada e se foi. Então, todo o continente se nombrou Europa graças a essa garota de Creta. E com todas essas informações, mais uma vez, uma magna aula de história da civilização grega. Nós vamos agora passar para um último momento para falar sobre um assunto que vocês gostam bastante. E agora, embaixador, o público de casa está esperando esse convite. Então, por exemplo, as diretoras de escola, os estudantes, universitários, inclusive, quem quiser conhecer esse museu, como é que eles podem fazer? Se pode ter um horário determinado com a secretária da nossa embaixada, até 15 pessoas à vez podem entrar, porque não é tão grande o museu, e também ter explicações de uma pessoa da embaixada. É uma boa coisa para os alunos de cada idade, de pequenos até adolescentes. Fala um pouquinho, embaixador, sobre a atuação da comunidade grega aqui em Brasília, em São Paulo, pelo Brasil, que, como o senhor disse, William, nossa comunidade não é tão grande para o Brasil, que é um país imenso, mas é uma comunidade atuante. É uma comunidade muito ativa. Eu tenho a sorte de ter esses brasileiros de origem grega aqui em Brasília, alguns da primeira geração desses que construíram Brasília, catangos. Os candangos, sim. Uma coisa importante é que o último final de semana de agosto, a organização do famoso Panigiri, que é uma festa que vocês já de dois dias duração, com música, dança tradicional grega e comida, gastronomia grega tradicional.
e a entrada é para todo o mundo, mediante pagando uma entrada não muito importante. Eu convido a todos os brasileiros de Brasília e de outras cidades de participar dessa festa grega, da comunidade grega. Depois, a comunidade grega dispõe de uma igreja e de um prédio onde organizam atos, há missa cada domingo e sempre há loja para vender coisas de Grécia. É uma comunidade ativa. E o grupo ensaia semanalmente, inclusive, porque tem aula de dança tradicional grega e aula de grego também. Sim, eu esqueci de dizer que a comunidade grega tem aulas de grego moderno, tem uma escola para gregos, pequenos gregos das famílias de origem grega, e também essas aulas, outras aulas, estão para brasileiros adultos que querem aprender grego. Está feito o convite. Também, sim. E depois, a parte da missa dominical, cada domingo, que é destinada para os ortodoxos, gregos ortodoxos. Também podem participar outros brasileiros, católicos ou evangélicos. A igreja nossa está sempre aberta a receber a outras pessoas. Temos um presente para o senhor também hoje. Nós trouxemos um café de Minas Gerais e um doce de leite para o senhor, né, Ana? Tem um café que vem lá de Minas Gerais para o senhor, um café lá da fazenda. Café mineiro. Café mineiro. Café mineiro. Tem aqui um doce de leite mineiro também, feito na fazenda assim. E aqui tem umas... Um presente completo. E tem aqui umas medalhas que as irmãs de Notre Dame, as freiras da comunidade da Irmandade de Notre Dame enviou para o senhor. Onde você nasceu? Não, as irmãs... esse café sim, esse café é da fazenda lá em Minas Gerais, no norte de Minas. Sim. E essas medalhas são das irmãs de Notre Dame, são escapulários de Santa Júlia Biliarte. As irmãs de Notre Dame fizeram 100 anos de trabalhos... São religiosas? São religiosas, que elas estão no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, no norte do Brasil, e essa é Santa Júlia Biliarte. São medalhas que estão, inclusive, bentas. Agora são santas? Sim, é Santa Júlia. Santa Júlia Biliarte. Ela foi canonizada, né, na década de 60. Então, é uma boa intercessora da Igreja Católica. É uma boa intercessora. E aqui o café que veio lá do norte de Minas para o senhor. Obrigado, obrigado. Embaixador, faça o convite para as pessoas que estão nos assistindo para conhecerem mais sobre a história da Grécia, para se inscreverem, inclusive, nas redes sociais da Embaixada, que, inclusive, pessoal, as redes sociais da Embaixada sempre está promovendo várias atividades, colocando essa história e tudo mais, o que está acontecendo, né, o que a comunidade grega está promovendo em Brasília e no Brasil. Obrigado pela sua visita, pelas perguntas e sou sempre à sua disposição. Nós também, meu amigo. Para apresentar a Grécia e aspectos da vida grega. Estamos muito longe como geografia, muito perto como mentalidade e como povos. Estamos muito perto com o coração. Obrigado. E posso também oferecer a vocês uma garrafa do vinho grego e também a garrafa está chegando e de momento é um livro com fotografias da Grécia moderna. Você pode abrir, sim. Vou mostrar. São fotografias artísticas. Nossa, que lindo! São algumas. Uau! Fotografias com comentário. Inclusive mostrando as regiões. Olha, nós temos aqui a cadeia montanhosa pelo centro, as ilhas, como elas estão e como são. Olha que céu lindo, gente.
Para nós que amamos céu, nós brasilienses, hein? Isto será uma ilha do Mar Egeu. Pode ser Santorini também, pode ser. Será que esse Não sei, está escrito por aqui. Este é o Museu de Acrópolis, o novo Museu de Acrópolis. O novo Museu de Acrópolis. Embaixador, qual a melhor época do ano para visitar a Grécia? Não tem época para... sempre a Grécia pode acontecer. Isto é o Teatro de Epidauro. Teatro antigo do Epidauro. Isso é uma garrafa do vinho grego de Creta, como falamos, estivemos falando da civilização minoica e do rei Minos. Do rei Minos. Aqui tem um vinho iático, que é um vinho tinto de Creta. Então nós vamos fazer que assim, vocês podem ver a minha saúde. E esse vinho que o senhor está ofertando aqui para nós vamos sortear para vocês. É o presente do nosso amigo embaixador Yannis, tá bom? Nos despedindo de todos vocês, com imagens de produção de Ana Machado. Há 7 anos com patrocínio de Honda Auto House. A excelência em atendimento Honda. Um beijo no seu coração. E quem está mandando um abraço para o senhor é a família lá da Flávia Lima, lá da Honda, que o senhor teve lá, né? Mandou um abraço para o senhor e nós mandamos um abraço para todos vocês que nos assistem pelo Brasil e o mundo. Um beijo no seu coração. Tchau, até o próximo programa. Um abraço a todos. Como é que a gente diz tchau? Yassas. Yassas. Você sabia que pode cuidar do seu carro em até 60 minutos? Isso mesmo! Na Honda Auto House, eles oferecem o serviço Express, garantindo que o seu Honda receba toda a atenção que merece. Manutenção rápida e eficiente, profissionais qualificados, peças originais, garantindo a qualidade e segurança do seu veículo. Agende seu horário e sinta a diferença de um serviço que atende você e seu Honda. Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda.